Meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado em mais um vídeo do canal e hoje para falar sobre o pré-jogo desse jogo que acontece amanhã entre o Red Bull Bragantino e o São Paulo. Mas antes de falar desse pré-jogo, vamos recordar aí a sequência que o São Paulo teve, tanto em casa, que foram dois jogos. São Paulo venceu a Portuguesa por 4-1. Para mim, na minha opinião, a melhor atuação do São Paulo. É óbvio que a gente tem que analisar que era a Portuguesa, é um time que está brigando para não cair, mas mesmo assim ainda considero a melhor atuação do São Paulo até então. Depois o São Paulo perdeu para o Corinthians em casa também, por 2-1. Esse jogo que teve muita repercussão. Inclusive eu vou deixar o link aqui do vídeo que eu fiz pós-jogo, aqui no canal. E até eu intitulo esse vídeo como Rogério Ceni sendo o maior responsável por essa derrota. Depois o São Paulo começa uma sequência fora, né? Domingo jogou contra o Santander, ganhou de 1-0. Eu vou deixar o link também do pós-jogo desse confronto. E agora fecha essa sequência fora contra o Red Bull Bragantino. Temos que lembrar também que domingo tem um clássico contra o Santos, né, no Morumbi. Provavelmente vai ser casa cheia, eu vou estar lá, porque é essa volta ao Morumbi. Mas falando do jogo do Red Bull, esse jogo é amanhã às 19h30, então é um jogo mais cedo. Vai ser transmitido pelo Premier TV e também pelo YouTube Play. Obviamente são plataformas pagas, né? Então vocês vão ter que dar um jeito de assistir esse jogo, beleza? E falando do jogo em si, né? Eu sempre trago aqui minha expectativa do que eu imagino do que pode ser. Eu espero que seja um confronto que o São Paulo possa jogar de igual para igual contra o Red Bull Bragantino. Por mais que seja no domínio do adversário e que o Red Bull seja líder, inclusive o pessoal sempre brinca aqui quando sai a classificação no YouTube, falando que os quatro grandes de São Paulo são os líderes dos seus grupos. E isso é referência ao São Paulo, ao Palmeiras, ao Corinthians e o Red Bull. Até uma brincadeira com o Santos que não vem bem, né? Mas a grande verdade é que se o Red Bull não é um grande time de São Paulo ainda, é um time que vem com investimento há um bom tempo, vem mantendo estrutura, vem mantendo uma base há um bom tempo. Inclusive o técnico que saiu nesse ano, né, que era o Barbieri, era o técnico que estava mais tempo em um clube brasileiro. Então, assim, é um time que tem uma estrutura, diferentemente até do São Paulo nesses últimos anos. Tanto é que ele vem colhendo frutos com resultados melhores que o São Paulo nos campeonatos e no confronto recente, histórico, eu não tenho esses números, depois talvez possa até tentar fazer um short aí mostrando esses números, mas o São Paulo, né, com certeza não tem vantagem, o Red Bull tem vantagem nesses confrontos, então é um adversário difícil, mas eu espero que o São Paulo faça um confronto equilibrado e que vença a partida. E falar sobre vencer, essa vitória contra o Santander repercutiu muito, né? Os torcedores falando, a mídia, comentarista, pessoal do YouTube aqui, falando que o São Paulo não jogou bem. Isso aí, você vai ver aí meu vídeo, se você tiver interesse, né, que eu vou deixar o link. Realmente, eu falei que o São Paulo não jogou bem, mas venceu. Eu acho que é importante. Outro ponto também que deve falar é que, assim, uma coisa é não vencer, outra é a partir disso, principalmente quem analisa profundamente futebol, não um torcedor como a gente, falar que já é hora do Rogério Ceni sair. Eu acho que, assim, se fosse para o Rogério Ceni sair, ele tem que sair no início. Se a diretoria pensa em tirar o Rogério Ceni agora, é mais uma manobra amadora dessa diretoria que, assim como, por exemplo, o planejamento dos gringos, foi, na minha opinião, uma manobra amadora, tanto da diretoria quanto da comissão técnica. Então, se fizer isso, para mim é um erro. Porque a questão, você pode trazer Crespo, que estão se falando aí, você pode trazer até Guardiola, mas com esse time que o São Paulo tem, e com essas peças novas que ainda vão se encaixar, ou vão se conhecer, vão se entrosar, é difícil imaginar um trabalho até melhor assim, que vá superar outros times que possam estar jogando bem aí. Além disso, tem que lembrar também que, por exemplo, o Rogério imaginava usar como zagueiros o Ferrares e o Arbolé. Os dois estão machucados. Os dois laterais direitos do São Paulo, que já não era essa grande coisa, né? Também estão machucados. Então, assim, isso muda o planejamento, muda a estrutura do técnico, pensar no seu time. Inclusive, o Rogério até falou na última coletiva, que foi uma coisa assim, vamos dizer, excepcional, que ele está satisfeito com o elenco. Então, é esperar. Eu acho que é muito no início, ainda não tem uma amostragem suficiente, são 6 jogos. É óbvio que a gente queria mais evolução, porém, tem que aguardar, tá? Agora, falando do jogo propriamente dito, em termos de escalação, eu até tinha falado aqui que no jogo do Santander eu tinha feito uma escalação para pré-jogo, acabou que eu não consegui gravar o vídeo,
mas eu praticamente aproveitei essa escalação. Porque o esquema tático é o 4-4-2, não tem como mudar, né? Porque a gente nem tem zagueiro para colocar um 3-5-2, por exemplo. E aí, no gol é o goleiro Rafael, por mais que eu já tenha até comentado aqui que ele falhou no segundo gol do Corinthians, mas é um goleiro que já foi bem em algumas partidas, tem outras que não aparecem muito, então assim, tá na média. Na zaga não tem outros, né? É o Beraldo na esquerda, talvez a maior revelação até agora e surpresa para a gente São Paulino, jogador que joga sério, né? Tem uma boa saída de bola também. E aí o Alan Franco, inclusive eu estava lendo até a Gazeta, comentei com um amigo meu que eu acho que a Gazeta está olhando meus vídeos, mas na verdade isso é um fato, né? Todo mundo consegue perceber isso. Que o Alan Franco, por mais que ele tenha feito o gol contra o Santander, ele é um zagueiro que ainda não passa confiança para a gente. Então precisa evoluir na sua antecipação, precisa evoluir no seu posicionamento e até no condicionamento físico também. Tá? Nas laterais do lado esquerdo, o Wellington, não tem o que comentar, é ele, o lateral que a gente tem. E na direita, o Orejuela, que foi muito bem na partida passada, inclusive salvando. Eu até quando eu fiz a capa do vídeo com o Santander, eu botei o Orejuela Salvador, porque realmente o lance que ele fez, né, salvou o São Paulo, porque se leva o gol ali, a gente nem sabe o que acontece. Inclusive o Luciano até deu um depoimento, né, dando força e falando justamente isso. Se ele não salva naquele lance, não sabia como se desenrolar o jogo. No meio, aí chega no meio, acho que é a parte mais complicada. Porque você tem primeiro volante é o Mendes, mas não pela bola que está jogando, porque eu acho que ele não está jogando o que se espera dele, mas por justamente isso, dar mais jogos e ver como é que ele vai se adaptar até no jogo contra um time bem estruturado, que é o Red Bull Bragantino. Já o segundo homem, eu colocaria Gabriel Neves. Como um teste, porque eu acho assim, o Gabriel Neves não jogou ainda nessa posição. A gente precisa de um segundo homem aí que possa fazer uma função diferente para o Rogério, porque quando ele entrou com o Pablo Maia, né, que era para dar uma sustentação, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, não houve isso. O time ficou frágil, muitas vezes eu vi o Mendes e o Pablo Maia também no mesmo espaço, então não deu certo. Imagina-se que o Luan, que inclusive saiu até notícia que está para sair, também não daria certo. E aí o pessoal estava criticando muito o Nestor, falando que o Nestor erra muito, que o Nestor não marca ninguém, que não tem condição física para marcar, coisa que eu até já falei isso no canal. Porém, quando eu imagino, quando o Rogério coloca o Nestor, e muitas vezes eu até imaginei ele na escalação, é para ter um pouco mais de qualidade como esse segundo homem aí do meio campo. E a gente não tem outro, pessoal. Não tem outro, porque é isso que eu estou falando. Se colocar Pablo Mar, se colocar Juan, o Luan, são dois caras de marcação, de contenção, não vão agregar muito no ataque. Então, o Gabriel Neves seria uma tentativa de melhorar esse meio de campo. E já daí para frente não tem muita dúvida. Os pontas, David na esquerda e o Elton Rato na direita. Inclusive, você que vai ver o vídeo aí do pós-jogo Santander, eu tinha feito uma crítica ao comentarista Noriega, porque ele falou do Gabriel Neves como o primeiro volante. E eu disse que o que o Gabriel Neves estava fazendo era o que os outros estavam fazendo, não tinha nenhuma diferença. Mas, então, eu acho que ele não está certo nisso. Mas ele teve certo, ou falou certo, quando ele disse que os pontas que entraram no jogo, que foi o Caio Paulista pela direita, né, do ataque do São Paulo, e o Pedrinho, nada acrescentar no primeiro tempo. Nada acrescentando no primeiro tempo, eles não colocam dúvida no Rogério. Então, os pontas são o Wellington, são o David e o Elton Rato. No ataque é o Calé, se tiver condições de jogo, eu acho que não vai ter. E aí entra o Edson, o El Toro e o Luciano. Não tem como tirar o Luciano, até porque vem melhorando, tá voltando àquela fase dele boa. Tá? Então, essa escalação. O que a gente traz também depois, né, que você está chegando aqui novo no canal, é alguma questão tática que pode ocorrer ao longo do jogo. Eu acho que não tem muito, até por esses desfalques, essas peças que o Rogério não tem, mas talvez é isso no meio campo. Eu acho que ele ainda vai entrar com o Mendes e o Nestor, né, no máximo ali o Pablo Maia, porque ele gosta muito do Pablo Maia, descansou no último jogo, e por ser fora de casa talvez queira dar essa sustentação. Eu até acho que pode utilizar os dois, só que o Rogério, aí sim é uma falha do Rogério, ele tem que entender que botando esses dois, posicionar eles bem, né, os dois, para que os pontas e os laterais possam atacar com segurança, com esses volantes fazendo essa cobertura sempre que necessário. Se ele montar isso, eu acho que tudo bem, pode funcionar. Até agora não funcionou. Em relação a outra substituição, talvez ali o Pedrinho no segundo tempo, dependendo do resultado, para dar velocidade, o Galopo no lugar ou do Luciano ou do Elton Rato, dependendo da atuação, para chegar mais à frente, mas não vejo muita variação tática nessas peças. Um cara que eu queria ver é o Marcos Paulo, mas eu estou comentando aqui em quase todos os pré-jogos,
Então eu acho que o Rogério, enfim, não gosta das características dele, tem que ver também como é que tá treinando. Enfim, vai daquelas convicções que o Rogério tem, que a gente sabe que quando ele pensa de um jeito, ele segue sempre, né? Tá, então é isso. Estou finalizando esse vídeo aqui. Se você gostou, já deixa seu like, né? Se você gostou também, compartilha, comente com os outros conhecidos, né? Eu até vou deixar aqui também um link. Sempre quando eu tenho tempo, eu faço uns vídeos curtos que se chama esses shorts. E ontem eu fiz do gol do Alan Franco. Se você puder dar uma olhada lá, eu faço essa análise para, né, para que você dê sua opinião. Se foi uma falha da zaga ou se foi mérito do Alan Franco. Eu, pelo menos, acho que foi os dois, tá? Então, eu vou deixar esse link aqui também na descrição para que vocês possam lá apreciar, beleza? Então, ótima noite para vocês e vamos esperar o jogo da manhã.